Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, esta noite, hoje e sempre. Boa noite, irmãos. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 37. Vamos ler só o 37. Tá? O 37 diz assim: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, nós colocamos hoje no grupo da igreja, do WhatsApp, né, o título. Colocamos, né? Porque somos mais que vencedores? É uma pergunta. Por que a gente é mais que vencedores? A Bíblia diz que a gente é mais que vencedores. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? O apóstolo Paulo, irmãos, ao escrever a carta aos Romanos, ele escreve no Novo Testamento o maior tratado teológico que nós temos no Novo Testamento. O maior em quantidade, né? Tá saindo o som aí? Tá? Porque eu estou abaixando aqui que está muito eco. O maior em volume, que é a maior carta dele, o livro de Romanos, das cartas que ele escreveu, né? Das epístolas, lógico, das cartas maior. E a que contém a maior teologia do Novo Testamento está no livro de Romanos. E o capítulo 8, em especial, é o ápice de todo o tratado teológico de Paulo, né? Paulo, como a missão dos apóstolos e dos profetas, era trazer o Antigo Testamento para o Novo Testamento, sendo aplicado à pessoa de Jesus Cristo. Essa era a função dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, e depois dos profetas, na igreja primitiva. Esse era o trabalho. E Paulo escreve essa carta aos Romanos com esse intuito, de nos ensinar, de dar as bases bíblicas para muitas perguntas, muitas respostas para as nossas indagações e muitas coisas que Jesus queria que a igreja soubesse, né, ao longo da sua jornada. Então a epístola aos Romanos é uma carta muito maravilhosa. Merece, né, um estudo profundo da igreja, merece, né? Ela é muito, muito reveladora. E nessa noite, nós vamos ver algumas razões, alguns motivos nesse capítulo, que nos dão essa base, o porquê que nós somos mais que vencedores. Essa expressão mais que vencedores é uma expressão, né, no original, que nos dá um entendimento de algo como se você nem foi disputar uma partida, uma competição olímpica,
E você já foi o vencedor, já era o vencedor, você já tinha medalha de ouro nas Olimpíadas gregas, né? Nas primeiras Olimpíadas gregas. Essa palavra aí, mais que vencedores, dá esse entendimento. E o porquê que a gente é mais que vencedores, né? A primeira resposta, a primeira razão, o primeiro motivo, o porquê somos mais que vencedores, está no versículo 26. Olha aí no versículo 26, do capítulo 8. Diz assim, também o Espírito, só a parte A, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. A primeira razão, o primeiro motivo por que você é mais do que vencedor é porque o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Ou seja, o Espírito Santo nos ajuda. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Nas literaturas, na internet, nos vídeos pelo YouTube, o que você encontra hoje em dia? Só autoajuda. Os livros que estão no primeiro lugar de venda são os livros de autoajuda. Muito importante, muito bom esses livros. Mas a maioria deles traz a ideia de que você pode todas as coisas, porque você tem capacidade, você tem poder para isso. O poder está dentro de você, está contido dentro de você. A igreja, na atualidade, vem passando por isso, né? A filosofia desse pensamento, as técnicas de coaching, que são muito boas, se aplicada à luz da palavra de Deus, elas vêm trazendo esse ensinamento, que é totalmente o contrário do que a palavra de Deus acaba de dizer. Você é mais do que vencedor, não é porque você é forte, não é porque você é bom, não é porque você consegue e pode. Não é isso. Você é mais do que vencedor, porque você é fraco, porque nós somos fracos. Nós temos falhas morais, espirituais. E o Espírito Santo, a palavra de Deus diz no versículo 26, Ele nos assiste, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Isso que somos mais do que vencedores, né? A palavra de Deus nos garante isso daí. Quer ser mais do que vencedor? Seja humilde, dependa do Espírito Santo. Reconheça que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Aqui na minha Bíblia tem uns pequenos títulos. No capítulo 8, o poder do Espírito Santo, a intercessão do Espírito Santo, a certeza do amor de Deus na pessoa bendita do Espírito Santo, e tantas outras coisas, a intercessão do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, esse é o primeiro motivo, essa é a primeira razão, porque cada um de nós somos mais do que vencedores, porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas necessidades, nos assiste, nos protege, conhece o limite, a capacidade de cada um de nós, até onde nós aguentamos. E a palavra de Deus diz que não vem sobre ninguém tentação senão humana. E o Espírito Santo nos dá essa ajuda e essa proteção. Na parte B, irmãos, desse primeiro versículo, 26, nós encontramos a segunda razão, o segundo motivo,
porque cada um de nós somos mais do que vencedores. O porquê que nós entramos nessa partida, nessa corrida, nessa disputa que já está ganha. Porque alguém ganhou, alguém conquistou isso para nós. Nós fomos convidados a participar dessa corrida, dessa disputa, dessa prova. E já entramos como mais do que vencedores. Segunda razão está aqui, ó, na parte B. A parte A, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Anota aí, o segundo motivo, a segunda razão porque você é mais do que vencedor, porque o Espírito Santo intercede por nós. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, nós temos 2 intercessores. Vocês já pararam para pensar nisso? Ou descobriram agora? Nós temos 2 intercessores. A Trindade, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O nosso primeiro intercessor, diante da parte legal, diante da lei de Deus, da parte jurídica, nosso primeiro intercessor é Jesus, o sumo sacerdote, o nosso advogado fiel. O nosso segundo intercessor é o Espírito Santo. Nós temos 2 intercessores a nosso favor diante do Pai. Olha que coisa tremenda, irmãos. E o segundo intercessor, o Espírito Santo, ele intercede por nós, como a gente acabou de ver, porque a gente não sabe como orar. E ele intercede por nós de uma forma de sobremaneira, está aqui nesse versículo, de uma forma intensa, né? Com gemidos inexprimíveis, de uma maneira, de uma forma intensa, agônica, dentro de nós, por nós, em nós, diante do nosso Deus. É dessa maneira que o Espírito Santo, ele está dentro de nós, intercedendo por nós. Só que quem se expressa diante de Deus somos nós. E ele usa o quê? Ele usa uma forma intensa para promover essa intercessão diante do Pai, cujas palavras humanas não conseguem expressar. Elas são expressas com gemidos inexprimíveis, de uma forma agônica. É quando você, pelo Espírito Santo, tem aquele momento que você dobra o seu joelho, que você entra no seu quarto, fecha a porta, e ali você rasga o seu coração. Tem momentos na nossa vida que a angústia, o desespero, o sofrimento, a dor que a gente está passando é tão grande que a gente não consegue falar, a gente não consegue pensar na oração, a gente só consegue chorar. E às vezes a gente nem chora, às vezes a gente geme, a gente faz uns barulhos que só Deus, por meio do Espírito Santo, consegue traduzir. E aquilo é algo profundo diante de Deus. É uma intercessão divina, sobrenatural nas nossas vidas. É um privilégio muito maravilhoso. Você passar por essas experiências, chorando, gemendo na presença de Deus.
Esse é o segundo motivo. Até agora nós estamos vendo como que é o contrário à palavra de Deus do que se ensina por aí. Não, você pode tudo, você é cabeça, você não é cauda. Realmente isso é verdade. Mas não se aplica ao que Paulo está dizendo nesse momento no capítulo 8, onde ele está trazendo para o Novo Testamento, recolhendo todas as informações do Antigo Testamento e através do Espírito Santo, traduzindo para nós o que somos diante de Deus, quem nós somos diante do Pai. Na agenda de Jesus havia uma prioridade, e essa prioridade era ensinar que Deus, o temido Deus dos judeus, era e é um pai amoroso, um pai cuidadoso, zeloso e que protege os seus filhos. Como o próprio Senhor Jesus disse, debaixo das suas asas, como a galinha faz com os seus pintinhos. É dessa maneira que Jesus apresenta para nós o Pai. E é dessa maneira que o Espírito Santo vai nos mostrando como que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus diante do Deus Pai Todo-Poderoso. Versículo 28 e 29, irmãos, nós encontramos outro motivo, outra razão para sermos mais do que vencedores. Diz assim, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O terceiro motivo, a terceira razão, que nós somos mais do que vencedores, anota aí, é porque Deus trabalha em nosso favor. Deus não é nosso empregado, mas Deus trabalha em nosso favor. Todas as coisas, nada é por acaso na vida daquele que teve um encontro com Jesus, daquele que serve ao Senhor, daquele que nasceu de novo. Nada, irmãos, absolutamente nada é por acaso. Deus, ele pega as circunstâncias, os acontecimentos, e como um tecelão, ele vai tecendo, vai costurando o nosso caminho, a nossa vida. Tudo está nas mãos dele. Tudo está no controle da sua vontade. Circunstâncias ruins, circunstâncias médias e circunstâncias boas. Ele pega as três, mistura tudo e transforma no nosso caminhar. Tudo colabora, tudo contribui, tudo vai apontando. Para quê? Para a gente continuar na caminhada com um propósito que ele trabalha preparando o nosso caminho. Para que um dia a gente seja parecido com o Rei da Glória. Parecidos com Jesus Cristo. Um dia nós estaremos no reino de Jesus. Com Ele, na comunhão com Ele. E o mais incrível de tudo, irmãos, seremos seus servos, mas seremos parecidos com Jesus Cristo. Porque não teremos a presença, o poder do pecado mais nas nossas vidas. E teremos corpos transformados, semelhantes do nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma natureza
que Deus deu para ele quando Jesus ressuscitou, lá naquela tumba do Calvário, naquele túmulo, naquele lugar lá que o Arimateia comprou e conseguiu para Jesus. Aquele corpo glorioso, quando ele é encontrado pelas Marias, e ele diz: não me toca, porque eu ainda não fui ao Pai. Nós seremos semelhantes a esse corpo. Então nada é por acaso, ele continua trabalhando, ele trabalha por nós, e nós somos mais do que vencedores, porque ele trabalha por nós, com o objetivo da gente chegar no fim da carreira, mais do que vencedores. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la de maneira excelente. Ele trabalha para que as nossas vidas caminhem para um desfecho melhor, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Então nós somos mais do que vencedores, porque o próprio Deus, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus e o nosso Senhor, trabalha por cada um de nós. Versículo 30. Nós temos mais uma também. Até chegar no 37 que a gente leu. Mas é rapidinho. Olha o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que é isso? Não tem como você ser predestinado, salvo, se você não participar de um desses processos. Ou seja, todo justificado, toda pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não importa a linha de pensamento teológico, você tem que passar por esse processo. Você foi um predestinado. O que essa palavra quer dizer? Significa que Deus escolheu você. E fim de papo. Essa é a soberania de Deus. Ele te conheceu e escolheu você. Ele te escolheu e te chamou. Vem. Você se rendeu a Cristo, mesmo sendo um predestinado. E foi justificado diante do Pai, pela fé em Jesus Cristo. A todos esses que ele justificou, ele também glorificou. Olha que coisa interessante, Paulo falando de algo futuro, porque a gente não fomos glorificados. Glorificar é receber um novo corpo e viver a eternidade. Ele está falando de algo futuro no pretérito perfeito, no passado. Ou seja, ninguém rouba a sua salvação. Ninguém. Você é mais do que vencedor por causa disso. Porque você foi predestinado, chamado, justificado e glorificado. Ele justificou e glorificou você. Ele bateu o martelo como um juiz. Todos que se entregarem a Cristo Jesus, o meu Filho, está selado, acabou. E Ele vai trabalhar para que o nosso caminhar, a nossa trajetória, seja rumo a esse desfecho final. Então, vamos dizer assim, o quarto motivo, a quarta razão porque somos mais do que vencedores, é porque tudo que Deus planejou em relação à nossa salvação, à eternidade, vai acontecer. Ele nos predestinou e nos glorificou. Já estamos glorificados no tempo de Deus. Nesse tempo ainda há de se cumprir muitas coisas, mas no tempo de Deus, todos os predestinados e chamados já estão glorificados, né? Impossível alguém que se rende a Cristo Jesus padecer eternamente fora da presença do Senhor. A palavra
de Deus, Romanos 8, nos garante isso daí. Que é impossível você ter um encontro com Jesus Cristo, se render a Jesus Cristo e padecer eternamente. Lá haverá galardões, prêmios, presentes. Lá, o pequeno aqui, o menor aqui, lá vai ser grande. Então dá a entender que lá também haverá diferenças. Mas isso não está ligado à nossa salvação. A salvação, estamos salvos, estamos todos no mesmo patamar, né? E quem aceita Jesus não vai padecer. Ah, mas esse irmão parece que é mais fervoroso e mais crente. Talvez ele vai ter algumas coisas melhores na vida. E talvez algumas gratificações no porvir. Não sabemos, né? O convite é para que todos nós sejamos fervorosos no Espírito. Tenhamos um espírito entregue, voltado totalmente ao Senhor. Mas em Cristo Jesus, todos somos mais do que vencedores, porque já estamos salvos. É isso que Paulo está querendo dizer. Não é por mérito, não é por nada que você venha a fazer ou não fazer, que você vai ser mais amado ou menos amado pelo Pai. A sua salvação já está garantida. É claro que os frutos, né, os frutos que não salvam, são reflexos dos salvos. Então, se a pessoa é salva, ela tem fruto. Não o contrário, né? Todos os salvos têm bons frutos. Quinto motivo, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que a gente pode dizer diante de tudo isso aqui que a gente está lendo? Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O quinto motivo é porque o próprio Deus é o nosso defensor. Ninguém pode ser contra nós. Ninguém pode alimentar no seu coração que você não é salvo. Produzir no seu coração um pensamento de que você perdeu a salvação, que você não tem a salvação. A sua salvação é um prêmio, é um dom dado por Deus e não é mais retirado. Nada pode ir contra os ditames de Deus. Ele é o Pai, Deus Pai, Todo-Poderoso. Se Ele mesmo está dizendo todas essas coisas, quem poderá ser contra nós? Ninguém. É por isso que nós somos mais do que vencedores, porque o próprio Deus nos defende. Versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas futuras e eternas? Tudo. Vamos reinar e estar com Cristo eternamente. Somos co-herdeiros dessa eterna salvação, desse eterno reino. Somos mais do que vencedores, porque Deus entregou por todos nós, como acabamos de ler, o que Ele tinha de mais precioso, o seu único Filho. Ele deu. Forçado? Não. O Filho também aceitou e se entregou. O Pai entregou o Filho e o Filho se entregou por amor a nós, por cada um de nós, para que no lugar dele fosse lançado toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, todo o nosso erro, toda a nossa falha, para que a gente pudesse
viver essa salvação e ser mais do que vencedor. Nada, não fizemos absolutamente nada. Pelo contrário, Ele nos amou primeiro, sendo nós inimigos de Deus. Ele se doou por cada um de nós, estando nós ainda rejeitando a Ele, ao Pai e ao Filho. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós somos mais do que vencedores, porque o Pai nos tornou justos. Sétima razão, sétimo motivo. O próprio Deus bateu o martelo como juiz. Não há como mudar esse veredito, né? 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui nós encontramos o nosso primeiro intercessor, né? Novamente, essa concepção. Agora dizendo de condenação. O nosso primeiro intercessor, Jesus Cristo, foi quem nos defendeu de uma maneira legal, jurídica, diante do Pai, nos garantindo a justificação. O Pai olhando para nós e não vendo mais os nossos pecados, que nos separava e nos destituía da glória de Deus. Esse pecado, essa inimizade se acabou em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, que nos justificou, somos mais do que vencedores. Versículo 34. Né? Já lemos? 34? Já. 35 e 36. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez? O perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores, porque nada, absolutamente nada pode nos separar. Aqui você pode incluir seus problemas pessoais nessa lista aqui, ó, que Paulo coloca naquela época que eles viviam, aquele momento no Império Romano. Você pode colocar aqui doença, você pode colocar aqui pandemia, desemprego, você pode colocar aqui, ó, o que você quiser. Nada disso nos separa. A única coisa que nos separa é se você quiser se separar de Cristo, de Deus e de Cristo. Mas Ele continuará te amando e esperando pelo seu arrependimento, esperando pela sua volta, pela sua atitude. Mas Deus nunca vai mudar o seu pensamento. Em todos que estão em Cristo, não há condenação, não há acusação, não há condenação, não há nada que possa nos acusar, nos tirar da presença de Deus. Absolutamente nada. E por que a gente traz isso, irmãos, esta noite? Por que a gente traz à tona esse pensamento? Porque diante das dificuldades da vida,
das lutas, dos tempos difíceis, né? Nós estamos passando por momentos difíceis. Ainda há muitas sequelas presentes e há muitas consequências que ainda virão diante de tudo que a gente passou. E infelizmente, nas nossas fraquezas, na nossa maneira de pensar, nós esquecemos dessas verdades absolutas e desanimamos nessa trajetória, nesse caminho. Nós esquecemos que Ele nos ajuda e nos assiste nas nossas fraquezas, que Ele intercede dentro de nós, por nós. Que o próprio Deus trabalha e pega todas as coisas, todas as circunstâncias e faz com que essas coisas colaborem para a nossa trajetória, para a nossa caminhada e para a nossa chegada até o fim. Nós esquecemos que nada pode nos separar, nos acusar. Os momentos difíceis, as lutas do dia a dia promovem isso na mente da gente. Chegamos até mesmo a duvidar da nossa salvação, como se fosse um celular que a gente ganhou, que você pode derrubar, quebrar ou perder. Não, a gente esquece que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz essa teologia tão importante na vida dos cristãos. E se a gente tomasse posse do que está escrito aqui, aí sim a gente seria como esses coaching pregam por aí, como esses livros de autoajuda procuram trazer para a nossa mente, para o nosso coração. Se a gente pegasse todas essas verdades, colocasse no nosso coração e tomasse posse, e não esquecesse de nenhum desses benefícios, desses motivos e dessas razões, certamente a nossa vida espiritual seria muito mais forte, muito mais confiante e fervorosa. Porque o Espírito Santo mora dentro de nós, cuida de nós, nos protege e nos faz entender e lembrar que somos protegidos, justificados e que não há acusação e condenação para cada um de nós. Então esse é o objetivo dessa noite, trazer de novo aos nossos corações essa motivação, esse pensamento, esse bom pensamento que vai nos motivar a ter uma vida mais alegre, a ter de volta a alegria da salvação, a confiar mais no Senhor, a acreditar que todas as coisas estão nas mãos do Senhor e que essas circunstâncias, esses momentos difíceis que estamos passando no nosso lar, na nossa casa, com os nossos filhos, tudo isso, a palavra de Deus, não é eu que estou dizendo, colabora, concorre, contribui para as nossas vidas. Nesse momento, nesse primeiro momento, a gente não consegue, de forma alguma, enxergar e entender isso. Mas um dia, o Espírito Santo vai nos mostrar e vai nos fazer entender que Ele sempre esteve conosco. E aí quando a gente entender essa antiga circunstância, novas virão. E assim vai sendo sucessivamente a nossa vida. Mas o mais importante é isso, temos em mente esse pensamento positivo, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os